Queridos irmãos bispos, irmãos presbíteros, irmãos diáconos, queridos irmãos membros do povo de Deus. Hoje nós temos a alegria de ter aqui nesta catedral dedicada a Santo Antônio a presença de toda a Igreja Católica do Maranhão. Portanto, aqui se faz representar, através dos bispos, dos padres, das lideranças, dos leigos, sobretudo aqueles que participam dos conselhos diocesanos, que se faz representar toda a nossa igreja. Nesse dia tão significativo, em que nós celebramos a festa solene desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, conviveu com ele, foi convidado por ele: segui-me, eu vos farei pescadores de homens. E Paulo, que não conheceu o Jesus humano, carne e osso, mas conheceu Jesus através dos apóstolos, através da pregação dos apóstolos, e por isso se converteu, e se convertendo se tornou grande missionário da nossa igreja. Então hoje nós celebramos através desses dois apóstolos essas duas grandes realidades, discipulado e missão. E é isso que nós estamos fazendo aqui esses dias, como Igreja do Maranhão. Nós estamos refletindo sobre o ser discípulo e o ser missionário do Senhor. Duas dimensões da nossa fé, de todos nós, consagrados e não consagrados, ordenados e não ordenados. Todos nós, membros do povo de Deus, somos chamados a seguir o Senhor como discípulos seus, para que, sendo discípulos seus, nos tornemos também missionários dele, missionários do Senhor, missionários da missão. E por isso que hoje, através desses apóstolos, nós recordamos aquele que sucede a Pedro, que é o nosso amado e querido Papa Francisco. Por isso nós, em sintonia com o Papa, procuramos também observar tudo aquilo que ele nos indica, e tudo aquilo que ele, como sucessor do apóstolo Pedro, nos orienta para que a igreja no mundo todo possa ser fiel a Jesus. As leituras de hoje, a primeira, sobretudo, aparece Pedro preso pelas autoridades. E qual foi a razão da prisão do Pedro? A leitura diz que ele foi preso para agradar os judeus. As autoridades agradam aos judeus e não a Deus. E muitas das atitudes, talvez até nossa, nós não agradamos a Deus e preferimos agradar o status quo, as autoridades. E a palavra é muito clara. E Pedro já estava marcado para morrer. E qual a razão da prisão de Pedro? Primeiro, o seu testemunho. Testemunho fiel de seguidor do Senhor. Portanto, essa testemunhança de Pedro gera oposição e gera perseguição. Por isso, quando nós virmos alguém perseguido, é bom que nós nos perguntemos: por que ele está sendo perseguido? Qual a razão dessa perseguição? Pedro é perseguido porque ele é fiel ao Senhor. Está exercendo o seu discipulado, está exercendo
a sua missão. Depois, na leitura, aparece a atitude da igreja. A atitude da igreja é de solidariedade a Pedro. A igreja reza unida e solidária a Pedro. Como é bonito uma igreja que é fiel aos seus pastores. Como é bonito uma igreja que reza pelos seus pastores. Como é bonito uma igreja que procura seguir aquilo que o nosso Papa Francisco tem insistentemente revelado a todos nós. É a leitura que diz. A atitude da igreja é uma atitude de oração, de solidariedade, de estar junto com Pedro. E a leitura também nos mostra que Deus é presente afetivamente na comunidade. E Ele atende. Ele não só atende, como Ele liberta Pedro. E Ele liberta também todos aqueles que se consagram ao seu serviço. Na segunda leitura, é a leitura de Paulo, né? De Paulo. E aqui é um testemunho espiritual da vida de Paulo. Paulo revela, portanto, o seu testemunho espiritual. A leitura diz: estou pronto. Chegou a minha hora. Combati o bom combate. Terminei a corrida, conservei a fé. E agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo, portanto eu estarei nessa glória do Senhor. Os dois, por diferentes modos, servem ao Senhor. Por isso é importante nós recordarmos o testemunho da vida desses apóstolos e atualizarmos esse testemunho na nossa vida. O Evangelho, Jesus, com os discípulos, ele faz duas perguntas, que talvez fosse interessante nós também nos fazermos essas mesmas perguntas. O que o povo diz que eu sou? É a primeira pergunta que Jesus faz. Ele está reunido com os discípulos e pergunta para os discípulos: o que o povo diz que eu sou? O que nós escutamos? O que o povo diz da igreja? O que o povo diz de Jesus? Quem é Jesus para o povo? Sobretudo aqueles que se dizem católicos, mas não participam da comunidade. O que a gente escuta? Depois de Jesus escutar o que os discípulos revelaram, o que o povo diz dele, então Jesus pergunta para os discípulos: e para vocês? Para vocês, quem eu sou? Talvez essa pergunta seja interessante nós também respondermos. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Qual é o lugar que Ele ocupa na minha vida? Porque essa pergunta, ela nos compromete. Ela nos compromete. Certamente, Jesus também vai nos dizer quem somos nós para Ele. Pedro, ao responder quem era Jesus para ele, Jesus também disse quem é Pedro para ele e para a igreja. E como é importante quando nós fazemos isso na comunidade. Na comunidade. A resposta de Pedro é uma resposta que define quem é Jesus. Jesus diz, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para os homens, para a humanidade, Jesus é apenas um homem. Apenas um homem. Mas Pedro não. E o que o Pedro responde não é só ele está respondendo também em nome dos outros.
Jesus é o Messias esperado, aquele que veio libertar Israel e salvar seu povo. Dizer filho de Deus é revelar essa profunda intimidade de Jesus e o Pai. Dizer que Jesus é o Messias é dizer que Ele é o nosso Salvador. Então, se Ele é o nosso Salvador, tem implicância na nossa vida. Para nós nos salvarmos, nós precisamos segui-lo. Precisamos praticar o que Ele nos ensina. Por isso também a igreja é convocada a se sentir membro desta pedra. Pedra que é a rocha sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. Então nós somos membros dessa comunidade, somos membros dessa igreja. Essa pedra, essa rocha é a fé. É a fé de Pedro e a comunidade dos discípulos, que também com Pedro professam. E professam a fé em Jesus como Filho de Deus, como o Messias, como o enviado. E é nessa comunidade, é nessa fé, que a gente vive essas verdades que o Evangelho também nos revela. Primeiro, o poder da morte nunca poderá vencê-la. Nunca. Jesus garante, portanto, a estabilidade e a firmeza da igreja frente às forças do mal. O mal não vence o bem. Podemos até ter algumas derrotas, mas são temporárias, não são definitivas. O bem sempre vencerá. O poder da morte nunca poderá vencê-la. Porque a igreja é vontade de Jesus, é criação de Jesus. Não é vontade humana, não é desejo humano. Foi Ele que constituiu. Foi Ele que formou. Segundo, o poder das chaves. Ele revela aqui a futura missão de Pedro. Pedro recebe as chaves e ocupa o primeiro lugar nessa organização eclesial, que a gente chama e começou a chamar do Papa, o primeiro Papa da igreja. Pedro. Por quê? Porque ele tem a missão de guardar a fé, guardar a integridade e confiar nos irmãos. E finalmente, o poder de atar e desatar. A Pedro e também à comunidade é confiado esse poder. Poder de atar e desatar. Poder de interpretar a palavra de Jesus. E interpretando essa palavra de Jesus, adaptar essa palavra. Adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios que o mundo agora nos oferece. E acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta da salvação que Jesus oferece. Essa é a nossa missão hoje. Em comunidade, interpretar o que o Senhor nos diz, o que o Senhor quer da igreja, como nós devemos ser cristãos hoje. Cabe a nós, com os nossos pastores, reunidos em comunidade, participando da comunidade, se sentindo membro dessa igreja, amando essa igreja. Como é que nós devemos viver para abraçar a salvação que vem do Senhor? Então é a comunidade junta que interpreta e atualiza, adaptando esses ensinamentos ao mundo de hoje. E acolher os irmãos. Nossa igreja não pode excluir. Não devemos ter uma porta para fechar, mas uma porta para abrir, para acolher, para chamar. Vem, participa conosco. Faz tu também a experiência de encontrar o Senhor. Faz tu também essa experiência de dizer quem é Jesus na tua vida. Queridos irmãos e irmãs,
A Bíblia traz muitos textos que falam de Pedro e também de Paulo, né? Cheio de citações que mostram desde o chamado do Pedro, como ele participou do grupo dos 12, como ele foi o privilegiado em ver Jesus ressuscitado pela primeira vez, como recebeu a missão. Então, como é importante nós, na comunidade, também aprofundarmos a nossa fé. A igreja, ela continua essa obra de Cristo. Essa é a nossa missão. Continuar a obra do Senhor. Ele que nos confiou. Então a igreja, através de seus sucessores, ela procura fazer isso. E hoje nós queremos, nessa liturgia, lembrar, né, esses baluartes da igreja primitiva. Todos aqueles que deram continuidade à sucessão de Pedro. Hoje nós temos o Papa Francisco. E o Papa Francisco que continua essa missão de Pedro, continua o testemunho de Paulo, com fidelidade e com zelo, mas também como pastor e como guia do seu rebanho. Hoje, nessa liturgia, nós queremos também ser gratos. Gratidão ao Senhor pela presença viva do Papa Francisco. A igreja vive outros tempos com o carisma, com o testemunho desses simples homens, desse simples homem, mas com a profundidade do seu testemunho, que abraça com fidelidade o segmento de Jesus, o segmento de Cristo, sobretudo no humilde e no pobre. Então, agradecemos ao Pai por ter nos dado o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.